Beleza. Tô toda descabelada, né? Vamos lá, então. Próximo relato é O Músico. Outro relato from UK. Olá, Ana e família. Olá, assombrado. Sou a mesma pessoa do relato O Soldado. Relato from UK, do Reino Unido, né? Lembra do relato do soldado? Bom. Tá, nome fictício. Meu nome fictício continua sendo Glória, tá? Nomes trocados. Todos os outros nomes estarão trocados, inclusive trocarei o nome de um... Posso falar? Bom, não sei. Obrigado por ter lido o meu relato anterior, o do soldado, no qual eu mencionei algumas vezes um problema, entre aspas, sem dizer do que se tratava. Pois bem, nesse relato vou contar o problema, o músico. Tudo começou por volta de 2004, quando eu morava em uma certa cidade do Reino Unido. Gosto muito de música e vivia indo em todo tipo de lojas de música. Em uma dessas lojas, tive meu primeiro contato visual com o álbum do músico, que só me chamou a atenção porque tem o meu nome, Glória. Esse não é o nome real do álbum, tá? Mas mencionei acima que trocaria o nome de um objeto, no caso o álbum. Ah, tá. Entendi. Então trocou. Não é esse o nome do álbum, mas tinha o nome dela. A coisa toda começou e gira em torno desse bendito nome, desse bendito álbum, desse músico. Por que, meu Deus? Enfim, o álbum parecia gospel e eu gosto de rock. Achei que alguém o colocou lá na parte de rock por engano e nem dei mais atenção. Só que, como já disse, vivia em lojas de música e ficava me deparando com esse álbum o tempo todo, parecia que ele me perseguia. O tempo passou e, como se não bastasse ficar vendo o dito cujo do álbum, um conhecido na época me sugeriu, de uma forma inusitada, a ouvir esse bendito dito cujo desse álbum. E assim o fiz. E assim começou o sobrenatural que me ronda até hoje. O músico que fez o álbum faleceu alguns anos depois. Não chegou a gravar mais nada oficial. Pois bem, esse músico passou a me visitar durante o dia em influência energética e à noite em sonhos. Era tudo muito estranho, não dá nem para explicar. Depois de um tempo, a minha vida mudou drasticamente. Tudo parou por um longo tempo, só para retornar ainda mais forte em 2013. Voltei a sonhar com ele. E mais, eu o via durante o dia. E também o ouvia falando comigo dentro da minha cabeça. Isso foi me deixando meio maluca. Embora nada fosse assustador, muito pelo contrário, ele parecia me proteger. Ainda assim eu não achava aquilo normal. Aquilo não estava certo. Um espírito não é para ficar por aqui com uma presença tão forte assim. Além disso, a pergunta que não calava e ainda não cala. Por que eu? Uma vez no trabalho eu estava tão atordoada e pedi em pensamento para o músico me dar algum sinal de que era ele mesmo, que eu não estava ficando louca. Um colega de trabalho que vivia cantarolando músicas de um outro músico, de repente começou a cantar uma música do meu músico. Eu pulei. E comecei a bombardeá-lo de perguntas, tipo, por que você tá cantando essa música? Por que essa música? Você nunca cantou essa? Por que cantou agora? Foi uma situação muito engraçada. Meu colega ficou tão confuso com as minhas perguntas que só conseguia balbuciar com uma voz quase que infantil. Tipo, eu não sei, essa música veio e eu cantei. Nunca soube dessa pessoa, o músico, enquanto ele era vivo. Eu nunca ouvi falar nada dele. Então de onde que vem isso? Essa ligação? Por tudo isso, passei a ir em médiums de todo tipo, centros espíritas quando vou ao Brasil, Umbanda, etc. E nunca tive uma resposta concreta de ninguém.
Nada que me desse paz no coração ou que fizesse sentido. Eu sei que esse relato não tem nada de assustador, mas acabou virando uma obsessão para mim. Me fez psicologicamente mal e, ao mesmo tempo, me abriu espiritualmente para conhecimentos que nunca teria se não fosse essa situação. Por essa situação, mergulhei fundo dentro de mim mesma para entender as minhas carências e questões mal resolvidas ou não resolvidas. Mas seja como for, o músico me ajudou e ainda me ajuda. Um ajuda o outro, porque eu oro muito por ele, para que ele esteja sempre bem. E isso, desculpe não ser muito concreto ou assustador, como disse. Ah, tá, é isso, acho que é. Desculpe por não ser muito concreto ou assustador, como disse, por tanto investigar, ouvi muitas explicações, mas nada que me convencesse. Além de que essa ligação com ele deve vir de uma vida passada, talvez. Nossas vidas nessa existência têm várias coisas em comum, mas em épocas diferentes, por ele ser um tanto mais velho que eu e também somos de países diferentes. Obrigada por ler meu relato, um abraço a todos, com carinho. Um beijo para você, muito obrigada. Deixa eu só ler um pedacinho que é só para mim aqui. Beleza, que loucura. Então, porque já teve o lance do soldado, né? Do outro, quem não assistiu, assista o relato que é O Soldado, que é mais ou menos parecido com esse também, né? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido de ter uma presença ali que vem do, né? Sei lá. E esse relato aí do músico me lembrou o caderninho, né? Sabe? Lembra da moça que escuta agora parece que ele tá vindo mais cedo. Ou das 7 da manhã, tipo, às 7 da manhã ele começa a cantar a música Caderninho, do Erasmo Carlos. E ele vai até meia-noite. E aí, meia-noite, ele para, ele some e retorna às 7 da manhã do dia seguinte. Isso acontece há mais de 20 anos na vida dela. É uma coisa assim, 20 anos, acho. Cara, eu falei, como que você não tá louca ainda? Todo lugar que ela vai, o cara tá lá do lado. Ela falou que já tentou fazer de tudo. Já chamou ele pra dançar. Já tentou falar com ele. Já tentou ir nos... Nada. Ele não interage, ele não faz nada a não ser cantar a música. Ela falou, sei lá, deve ser um tipo de penitência que eu e ele estamos pagando. Porque não tem explicação. Aí me lembrei um pouco disso daí, né? De que ele agora fica vindo, sei lá. Que loucura, gente! Né? Umas coisas muito loucas. Vamos então para o próximo relato da noite, que é credo. O câncer que a Edith mandou para matar minha amiga. Vamos ver. Oi, Ana, me chamo Fulana e o relato que vou contar aconteceu em 2016. Pode ler tranquilo, os nomes já estão trocados. Para entenderem o relato, eu vou dar uma rápida explicação. A minha amiga, que vou chamar de Mel, era casada com um rapaz chamado JP. Eles moravam na casa da mãe, ela juntamente com o pai e a irmã dela. Peraí.
Ela era casada com o rapaz e eles moravam na casa da mãe dela, junto com o pai dela e a irmã dela, tá? Tudo ia bem entre eles, até que a Lu, irmã da Mel, começou uma amizade com uma tal de Mari, ou melhor, Edith. Mel e JP trabalhavam em horários diferentes. Mel passava o dia em casa cuidando do filho de 2 aninhos e JP trabalhava às 7 da manhã e chegava às 6 da tarde. A Mel ia para o trabalho 1 da tarde e chegava às 10 da noite. Bom, a Lu estudava pela manhã e sempre vinha da escola acompanhada por Edith. Até então era só visitas bobas. Logo, a Edith ganhou a confiança de toda a família e passou a frequentar ainda mais a casa. Nessas visitas frequentes, a Edith conheceu o JP e a partir daí começou a saga da Edith. Ana, sempre que ela ia na casa da Lu, ela ficava toda de elogios para o JP. E a Mel começou a desconfiar. Em uma conversa minha com a Mel, eu disse a ela: abre esse olho, essa aí não vale nada. Se eu fosse você, eu cortava essas visitinhas. Os meses passaram e uma certa vez a Mel pegou o JP de conversinha no Whats com a Edith. Então a Mel chamou a Edith e disse que não queria ela de conversa com o marido dela. Eu já pegava o marido primeiro. Não queria ela de conversa com o marido dela. A Edith então disse: tá certo, Mel, não se preocupe, mas não vou mais falar com ele. Os dias se passaram e nada da Edith aparecer. Bom, a Edith não aparecia no horário que a Mel estava em casa, mas sempre no horário que o JP estava. Mais ou menos um mês depois, ela apareceu com uma torta e com um sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido. A Mel então disse: pra que essa torta? E ela, com um sorriso falso, disse: eu fiz pra gente comer. Eu vim te pedir perdão por tudo. Minha amiga então aceitou. E então entraram, fizeram um café, comeram a torta. Bom, a Mel comeu. A Edith inventou uma história que queria comer alguma coisa salgada primeiro e no final nem tocou na torta. Os dias se passaram e a Mel começou a ficar doente. Do nada, o casamento perfeito que ela tinha com o JP começou a dar errado. Passaram a brigar muito sem motivo aparente. A imunda da Edith passou a ir diariamente à casa da Mel com a desculpa de ajudar nos serviços, já que a Mel andava muito cansada e aparentemente doente. Eu alertei a Mel falando que ela tomasse cuidado com essa amizade fina. Amizade fina? Eu alertei a Mel falando que ela tomasse cuidado com essa amizade fina. Já que eu te ajudo, não precisa da ajuda dela. A Mel começou a rir e disse: você implica com todo mundo. Os dias se passaram e a Mel começou a sentir várias dores na barriga. Dores essas que não tinha remédio que fizesse passar. A mãe da Mel aconselhou ela a ir no médico, ver o que era isso. Ana tinha dias que ela tomava um frasco de Buscopan e nada da dor passar. A Mel então foi ao médico fazer exames para descobrir o que era aquela dor que não sumia. No mesmo dia, a Edith se ofereceu para cuidar do bebê da Mel. Eu retruquei e disse que não, eu cuido dele. Mas infelizmente a Mel achava que ia dar muito trabalho se ela deixasse o filhinho dela comigo, já que eu tinha os meus 2 filhos para cuidar. Então a Edith ficou toda sorridente. No mesmo dia, quando a Mel chegou em casa, deu de cara com a safada da Edith beijando o JP. E ele não é safado, não? Beijando o JP. Afinal, quem é casado é ele, não a Edith. É ele que tinha que... Ela tá pouco se importando. Enfim. A safada da Edith beijando o JP no banheiro, quase sem roupa os dois. A Mel não contou... A Mel não contou história e expulsou eles de casa, dando um ponto final no casamento dela com o JP. Dias depois, a Edith pediu desculpas a Mel, que, claro, não aceitou.
A Edith então disse: o problema é seu. O que eu queria eu já consegui. Agora morre aí com esse câncer que te come por dentro. Olha o Kamehameha aqui já. Oi. Ana, ninguém sabia o que a Mel tinha, nem mesmo a Mel, pois ela tinha feito vários exames, mas não tinha recebido nenhum resultado ainda. Os meses passaram e a Mel descobriu que estava com câncer no intestino. Foram dias, semanas, meses de luta e nada da Mel melhorar. Ela só piorava. Não reagia a nenhum medicamento e nem a nenhum tratamento. Infelizmente, a Mel foi definhando cada dia que passava. E no dia 29 de março, ela veio a óbito. Ana, a Edith deu uma festa enorme na casa dela no dia do enterro da Mel. E o JP tava lá curtindo a festa. Mas que um perfeito cão de guarda da Edith. Dias depois encontrei a Maldite na rua e a filha da ainda teve a cara de pau de me parar para dizer: que pena, né? O que aconteceu com a Mel, tão jovem e se acabou assim. Ana do céu, eu surtei com essa mulher. Eu disse o que estava entalado. Eu falei que ela era falsa, que sempre quis o mal da Mel, que só se aproximou para ficar com o marido dela e várias outras coisas. E para minha confirmação, ela não negou nada e ainda completou dizendo que sim, consegui tudo que eu queria, até mandei aquela coitada pro inferno. A torta ela amou, comeu sem perceber o tempero. Tava tudo bem temperado para ela. E ela falava isso rindo. Ana, na hora o meu sangue ferveu. Eu não pensei duas vezes e meti a mão na cara dela e a mesma começou a rir. Tá capeta no corpo, só pode. E ainda teve a cara de pau de me ameaçar, dizendo que eu ia pagar caro. Eu retruquei e disse aos gritos na rua: você que vai pagar, você vai sofrer dia após dia pagando por cada dor que fez a minha amiga sentir. Eu confio em Deus e sei que você vai pagar. Hoje já faz quase 3 anos do ocorrido e as notícias que tenho da Edith é que ela apanha todos os dias do JP. Que por sinal virou um bebum de porta de boteco. Perderam tudo, vivem na miséria. Eu, sinceramente, não tenho pena deles. Eles estão pagando por tudo que fizeram com a minha amiga. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Desculpa os erros, amo demais o canal de vocês. Recado para a turma do chat agora, hein? Quero também deixar um recado para todos. Não fiquem zombando dos relatos lidos pela Ana. Certinho. O que ela lê é real, aconteceu com as pessoas. Se vocês não passaram pelo mesmo que essas pessoas passaram, respeitem. Deixem de fazer piadas. Isso magoa quem mandou os relatos. Sejam menos infantis. E fiquem com Deus. Essa não leva desaforo para casa. Muito bem. Tá certo, pessoal. Eu vivo falando aqui. Se não acredita, se acha, respeita. Você sabe, só porque não aconteceu com você é mentira, então. É não sei o que. Pimenta no rabo dos outros é refresco, né? Cara! Essa mulher vai pagar muito caro. Bem feito. Cara, eu não consigo imaginar que um ser humano pode ser assim. Eu não consigo. Eu penso que nasceu um defeito na mente, eu não sei. Não veio certo. É um problema. Ó, pequenina. Mas, meu Deus do céu, tá tudo bem? Né? Né? Tá louco. Como pode? É o tipo de pessoa que você torce, sabe aquelas histórias do sítio?
que o capeta veio buscar em pessoa, o corpo da pessoa, não ficou nem o corpo no caixão. É o tipo de pessoa que a gente fala, que vai vir buscar até o corpo. Ai, vamos buscar o biscoito poca-olho. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ler mais um. A mulher na casa dos meus avós. O que será? Olá, Ana, meu nome é Fulana e moro em São Paulo. Esse relato ocorreu comigo. Desde pequena, eu consigo ver coisas sobrenaturais em casas. Em casas, e também tenho sonhos que me indicam quando algo vai acontecer. Porém, por ter esse dom, eu sofri muito, porque os meus pais achavam que eram demônios, etc. Quando eu tinha 15 anos, meus avós vieram do norte para São Paulo, para eu e minha mãe cuidar deles. A minha avó tinha quebrado a bacia e o meu avô tinha problemas de pressão alta, etc. Eles eram meus avós paternos. E o meu pai tinha 5 irmãs, que tinham nojo de encostar na mãe dele. Chegavam até a maltratá-la. E por esse motivo os meus pais começaram a cuidar deles, pois não confiavam nas minhas tias. A minha avó era benzedeira, então ela possuía várias histórias interessantes que até evitava contar. Certo dia eu tive um sonho do qual eu ia para um sonho no qual eu ia para casa dos meus avós levar o almoço deles e voltava cheia de cortes no corpo e com uma travessa de vidro cheia de sangue. Contei isso à minha mãe e ela ficou assustada e falou: Fulana, preciso que você me ajude a cuidar deles e que deixe esse pesadelo de lado. E assim eu fiz. E a 1h da tarde eu peguei a comida dos meus avós e fui até a casa deles para entregar. Chegando lá, me deparei com uma mulher no canto da cozinha, sentada, encolhida, com as roupas velhas e sujas. Ela estava abraçando as pernas e tapando o rosto. Somente deixava o olho aparente. Eu, como ensinada, falei oi. E logo a minha avó me olhou assustada e falou: "Você tá falando com quem, menina?" E eu logo respondi: "Com essa moça no canto da cozinha. Ela quer almoçar também?" A minha avó, mais assustada ainda, falou: "Menina, não tem ninguém no canto da cozinha." Eu logo saí correndo e fui para minha casa. E com muita vergonha, retornei à casa da minha avó e falei: "Vó, eu não sei se você vai acreditar, porém eu realmente vi uma mulher ali no canto da cozinha." E descrevi como essa mulher era. A minha avó começou a chorar e falou: "Fulana, ela é a miséria. Desde que eu me casei com seu avô, ela persegue a minha família. Não tem lugar que eu vá que ela não venha atrás. Eu já tentei todo tipo de reza, porém ela não sai de perto. Às vezes ela quebra minha TV, ela rasga as minhas roupas e até mesmo me adoece." E depois disso, eu presenciava aquela mulher no canto da cozinha, porém não falava oi. E falava: "Você não é bem-vinda aqui." Até que um dia ela se foi e nunca mais voltou. Tenho vários relatos por causa dessa capacidade de ver espíritos e ter premonição. Depois mando mais. Muito obrigada pela atenção. Um beijo para você, obrigada pelo seu relato. A miséria seria a prima da desgraça? Eu já li um relato de miséria também. Ou já me contaram algo parecido. Ou a gente já teve um relato aqui desse tipo, mas era da miséria? Olha, mas por que ela tava junto? O que a avó... Ah, ela falou: "Depois que eu me casei com seu avô", é isso? Desde que eu me casei com seu avô, ela persegue a minha família. Será que ela tava junto com o avô?
Ai, gente, credo, sei que ninguém merece. Mas existe isso, será? O espírito da miséria, assim? Mas, tipo, pessoa mesmo que fica ali e acaba com as suas coisas, assim? Tipo uma traça espiritual? Eu, hein? Se mais alguém tiver relato de miséria também, em vez de desgraça, manda aí. Vamos ler aqui. Uma aparição na janela acabou com o sono do casal. Eita, uma moça que nos conta. Olá a todos, meu relato aconteceu com os meus pais. Minha mãe sempre gostava de viajar para a casa da minha bisa, que fica numa cidadezinha do interior, no sul fluminense. Já havia muitos anos que ela não ia para lá. A casa era muito simples e ficava à beira do rio. Há algum tempo foi incorporado à casa mais um cômodo que a filha do vizinho ao lado havia cedido para minha bisa, já que ela ia se mudar para a cidade grande. Era início da noite, quando finalmente os meus pais chegaram na casa da bisa e foram muito bem recebidos. Ela os acomodou no maior quarto da casa. Matou uma galinha para fazer ensopado na janta e temperou com as ervas do seu quintal, que ela chamava de minha rocinha. Meus pais, cansados da viagem, rapidamente dormiram. Como lá não tinha muito conforto e nem luz elétrica, era comum dormir com as janelas e até com as portas abertas. E a janela do quarto dava de frente para a rua. Eis que no meio da noite minha mãe acorda e vê um homem, mulato, de meia idade, olhando fixo para eles. Então ela gritou, feito doida, e virou para chamar o meu pai, que ainda com sono demorou a fazer alguma coisa. Até que despertou e foi para a rua atrás do homem. Minha mãe, nervosa, ficou perambulando de um lado para o outro esperando ele voltar. E quando ele voltou, disse que correu até o fim da rua, não achou ninguém. Aí foram bater no quarto da bisa e contar o que aconteceu. Minha mãe, inclusive, descreveu o homem à minha bisa, com cara de... A minha mãe ainda descreveu o homem e a minha bisa, com cara de deboche, disse... Vocês me acordaram para isso? Vale-me Deus, que bobagem. Isso foi com o padre José, que veio ver quem tá no quarto que era dele. Esqueceu que depois que ele morreu, a Nevinha, filha dele, me deu o cômodo? Ele tá só curioso, que tá vendo gente nova. Oh, besteira, né? Terminou de falar, ela com a maior naturalidade. Meus pais ficaram, chocados. Minha mãe só viu o falecido em vida quando era criança e o meu pai nem sabia quem eram eles. Eu sei que nenhum dos dois quis mais dormir no quarto. Colocaram um colchão na sala e a bisa ria e dizia: tem que temer os mortos não. Quem faz o mal são os vivos. E ela não tá muito errada, não. Desde esse dia, nunca mais ficaram para dormir na casa da bisa. Curioso é que outros familiares que foram na casa e ficaram nesse mesmo quarto também levaram o mesmo susto com o compadre da bisa. Minha prima, Aninha, já nem ligava mais. Ela acordava, via o morto e voltava a dormir. Já tava sempre ali, só bisoiando. Quem é que tá nesse quarto hoje? Tá bom, beleza. Ó, o negócio, é bom respeitar o quarto do senhor aí, né? Ele tá lá olhando, vendo se tá tudo certo. Quem é que tá dormindo no meu quarto? Só nós, só quero dormir em paz. Pode, bora. Ai, gente, mas assim, será que ele era apegado à casa, ao cômodo, né? Porque deixa vocês dormir, né? Deixa já que... Né? Vai lá, não precisa ficar olhando o quarto, não, né? Ai. Beleza. Fui acordada às 13h30 da manhã. É uma moça. Olá, Ana, me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. Sou a mesma que mandou o relato O Nono e a Mata. Obrigada por lê-lo.
O relato não terá nomes, então pode ler tranquila. Não será longo, nem terá nada demais, mas foi algo que assustou muito e que eu gostaria de saber se já aconteceu com mais algum assombrado. O fato ocorreu na madrugada do dia 2 para o dia 3 de fevereiro deste ano de 2022. Nessa noite eu fiquei jogando com meu namorado até umas 00:30, mais ou menos. E isso para mim já é tarde, já que eu trabalho no outro dia bem cedo. Quando era umas 3:30 da manhã, na verdade quando deu exatamente 3:30 da manhã, eu fui acordada por algo que me balançava pela cintura. Eu durmo de lado, sabe? Na hora eu pensei que fosse minha mãe, mas quando abri os olhos não tinha nada. Ana, seria impossível eu ter acordado sozinha. Eu tenho sonho pesado, eu tenho sono pesado e eu estava muito cansada. Eu estava com sede e sem vontade de ir no banheiro. Não, estava com sede não. Eu tenho sono pesado, eu estava muito cansada, eu não estava com sede e nem com vontade de ir no banheiro para falar alguma coisa, né? Acordei porque eu quero ir no banheiro, porque eu quero beber água. Nada. Também não pode ter sido uma paralisia do sono, já que eu acordei com aquilo me balançando e no mesmo segundo eu acendi a luz e liguei para minha mãe que estava no outro quarto. Eu tremia de bater o queixo de medo. E olha que eu sou espírita, hein? E tô acostumada a sentir que tem espírito no ambiente. Algum assombrado já passou por isso? Gente, já teve uma época que eu acordava sozinha. Sabe, eu tava lá, pá, de repente, sei lá, acabou-se o sono esvaiu-se, sei lá, eu acordava, olhava, era 3:30 da manhã. Começou a acontecer sempre, não era assim um dia seguido do outro, mas era bem frequente, um dia sim, um dia não, um dia sim, 2 dias não, outro, sabe? Chegou uma hora que eu acordava de madrugada e falava, quer ver que é 3:30 da manhã? Olhava no relógio, lá, não falei que era? E era mesmo. Não sei porque, fazer uma oração, né? Vamos fazer uma oração neste horário. Mas nada que me chacoalhasse, misericórdia. Se me chacoalhasse, eu ia dormir o resto da minha vida com a minha mãe e eu que não pudesse mais dormir. Ainda bem que eu durmo com o Matheus, com as crianças ali, tudo no ninho. Porque, ai, gente, alguém já foi acordado assim, tipo, alguma coisa assim, balançando. Ai, credo, por que fez isso? Sei lá o que acordou balançando. Será que queria dizer alguma coisa? Mas não tava nada acontecendo, não foi um aviso. Porque às vezes tem aquelas coisas, me acordou e quando eu fui ver, a torneira estava aberta, aí alguma coisa me avisou. Que nem o relato da chave, né? Fez o barulho lá, acordou. Ai, que susto, Marie, tô falando das coisas saindo pela janela. Assustei. E aí a chave caiu para avisar que a porta estava aberta, entendeu? Um aviso, assim. Mas nesse caso, eu acho que não. Ela só acordou mesmo nesse horário com alguma coisa chacoalhando. Se já aconteceu com alguém, conta aí pra gente. Ok? Deixa eu anotar aqui que eu contei. Vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. A morta desejada e os A morta? A morta desejada e os militares em luto. Vamos ver do que se trata. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, Matheus e família assombrado. Nomes já estão trocados. Na época da faculdade, eu tinha uma grande amiga que conheci lá, a Alice. Ela era uma pessoa muito divertida, apesar da vida dura que levava. Ela era uma moça muito bonita, jovem, casada com o Marciel, um homem 20 anos mais velho que lhe controlava tudo. Ela nem mesmo podia trabalhar. E se ele julgasse que ela não estava lhe obedecendo, ele ameaçava parar de pagar a faculdade, que era a esperança da coitada de sair daquela vida, né? Meu outro grande amigo que conheci lá era o Joel, que todos conheciam por Joelzinho. Ele era muito alto, tinha 1,98 de altura. Ele tinha uma aparência comum e era super delicado ao falar e gesticular.
Apesar de nunca se vestir de forma feminina, incorporava a elegância e a feminilidade de uma verdadeira dama, como o próprio mesmo dizia. Nós éramos muito amigos. Era um trio inseparável. O marido da Alice nos aceitava, pois como o Joelzinho era gay e ele julgava feia, acreditava que nós não oferecíamos perigo de apresentar algum homem interessante para ela, pois ele tinha pavor da coitada lhe trair, sendo que Alice, apesar do sofrimento, era verdadeiramente apaixonada pelo seu carrasco. A ponto dele lhe taxar de feia e ela acreditar. Isso porque a garota era linda, parecia aquelas loiras de comercial de cerveja, sabe? Mas ele minava a autoestima dela diariamente. Propositalmente, digamos. A outra amiga que a Alice fez era a Viviana, a famosa Vivi. Digo famosa porque ela não escondia de ninguém na faculdade o que fazia para ganhar a vida. Era dançarina exótica, digamos assim, numa conhecida boate de garotas de programa da área nobre da cidade. Se eu fosse descrever a Vivi, eu diria que era uma versão brasileira de uma famosa diva hollywoodiana. Para completar, sempre se vestia de forma provocante. Os garotos do curso de Direito ficavam doidos quando ela passava. Estudávamos de manhã e lá estava ela de mini saia, blusa decotada ou vestidinhos baby. O que é um vestidinho baby, gente? Eu não sei. Bom, e é claro, sempre de bota de cano curto, que era sua marca registrada. Eu lembro de um dia que ela faltou e a professora, que não guardava o nome de ninguém, disse assim: gente, cadê a Paquita? Ela não veio? Porque ela tava de bota. É porque ela andava de bota, é isso? E todo mundo riu, por causa da saia curtinha e a bota, acho que é por isso. O marido da Alice nem podia sonhar que ela também fosse amiga da Vivi, né? Então elas mantinham a amizade em segredo. A Vivi, que não era de faltar, emendou 3 dias seguidos. Numa noite, Alice teve um sonho muito vívido. Ela estava nadando num riacho com a Vivi quando começou a chover. A chuva separou as duas, que foram para margens opostas do riacho. E quando Alice acenou para Vivi, ela deu de ombros e sumiu. Minha amiga acordou com uma sensação ruim. Foi então que soubemos que ela havia morrido. Vivi tinha mania de beber vinho sentada no parapeito da janela do prédio. Eu acho que ela fazia para chocar mesmo, sabe? Pois ela tinha um espírito transgressor. Pois bem, nesse dia ela escorregou e caiu. Ainda ficou 2 dias no hospital, mas não resistiu e morreu. Alice queria muito ir no enterro, então inventou para o Marciel que ia numa exposição de artes com a gente. Nisso, fomos os 3 para o cemitério. Ao chegar na capela indicada, quase voltamos, pois tinha vários oficiais paramentados com os uniformes das Forças Armadas. Tinha exército, marinha e aeronáutica. Deduzimos que estávamos na capela errada. Deviam estar velando algum figurão das Forças Armadas, né? Ao que de repente vemos a mãe da Vivi, que veio abraçar Alice. A mãe da Vivi que veio abraçar a Alice. Joelzinho, que era muito fofoqueiro, não se conteve e foi logo indagando como que não queria nada. Dona Úrsula, eu não sabia que vocês eram de família de militares. Ao que a senhora prontamente respondeu: nada, menino, esses moços são amiguinhos da Vivi. Ela era muito querida, como vocês sabem, fazia amizade fácil. Nós assentimos com a cabeça e quando ela se afastou com a Alice em direção ao caixão, Joelzinho foi logo falando: mana do céu, será que a véia sabe da profissão da filha ou tá mesmo achando que aqui só tem amiguinho? Bom, eu olhei para ele com repreensão e com um medo danado de alguém ouvir que falávamos da falecida, né? Nesse período, ficamos sentados só aguardando a hora do enterro.
Era um tal dos oficiais irem no caixão, fazer carinho no rosto da morta e lhe falar ao pé do ouvido. E o Joelzinho se controlando porque tava querendo rir. E me fazia rir com os comentários dele, do tipo... Ai, gente, essa morta era boa mesmo. Ai, meu Deus do céu. Vivi, mulher, porque morreste antes de me ensinar essa magia pra pegar bofe bom, hein? Ai, gente, os comentários dele. Ai, eu só queria saber o que eles tanto falam no ouvido da defunta. Ai, Vivi morta faz mais sucesso que eu que tô vivo. Meu Deus do céu. Eu e ele segurávamos o riso. E quando alguém se aproximava, fingindo que tava chorando. Ai, Deus. Olha, gente, eu entendo isso, porque assim... tudo bem, a gente entende que tem a falta de respeito, mas assim, eu já passei por situações assim, e parece que é hora que você não pode dar risada. Aí vem a gargalhada, gente, a gente chora de rir. Aconteceu isso comigo, gente. Mas vamos lá, continuando. E aí a gente fingia que tava chorando. Senhor amado, eu juro que eu gostava da Vivi. Eu fiquei triste por ela. Mas aquela situação era incomum. Tinham 50 caras lá ou mais. Tipo do Exército, Marinha, Aeronáutica. E a capela não era tão grande. Todos tristes e prestando homenagem como se tivesse morrido um herói de guerra. E o Joelzinho falando essas besteiras, gente. Eu achei melhor eu e ele sairmos da capela por respeito. Quando saímos da capela, demos de cara com o marido da Alice, que ao nos ver ficou mais branco que papel sulfite. E foi logo dizendo: eu vim aqui, sabe? Pro velório da filha de uma... Ficou pálido a hora que nos viu lá. E disse, eu vim aqui, sabe, pro velório da filha de um amigo. Ele era militar e servimos juntos. Mas, e vocês não estavam na exposição com a Alice? Pra sorte da Alice, nesse momento ela tinha ido ao banheiro. E eu enrolei o marido dela enquanto o Joelzinho foi avisá-la. Saímos do velório antes de começar o enterro. E já no carro, o Joelzinho foi dando a letra para Alice, que não se ligou no que ocorreu. Amiga, teu marido era cliente da Vivi? Com certeza. Ele já caiu na mentira quando falou que serviu com o pai dela, sendo que a mãe falou que a família não era de militar. Entregou. Alice entendeu, mas parecia não querer aceitar, ou já perdoou os dois, não sei. Ela parecia que tinha perdido uma irmã. Ela gostava, era como se ela tivesse perdido uma irmã quando a Vivi morreu. Nós não imaginávamos que elas eram tão ligadas assim. Na noite seguinte, a Alice sonhou com a Vivi novamente. Ela estava muito feliz e sorridente. Ela pegou na mão da Alice e disse o seguinte: eu quero te ajudar. Ele vai te oferecer algo. Apenas aceite e tudo vai ficar bem. Mande um abraço para todos e diga ao Joelzinho que o segredo é ser autêntica. Alice nos contou o sonho e ficamos tentando entender o que iam oferecer para ela. Joelzinho entendeu o recado e ficou borrado de medo, ou seja, ela escutou a hora que eu falava dela na beira do caixão. Me disse que nunca mais ia brincar no enterro e mandou até rezar uma missa para Vivi. Mas não foi com medo. Os dias foram passando. O casamento da Alice estava cada vez pior e o Marciel agora até lhe ameaçava bater. Aquilo foi matando o amor que ela tinha. Mas como não tinha família e ninguém para lhe amparar financeiramente, restava se subjugar a esse inferno. Seus melhores amigos, Joelzinho e eu, éramos dois duros que ainda moravam com os pais. Era triste a situação dela. A ex-esposa do Marciel estava travando uma batalha há tempos pelos bens dele, pois alegava que foi prejudicada. Nisso, o advogado do Marciel teve uma ideia. Ele devia passar os seus bens mais valiosos para o nome de terceiros,
simulando uma venda de seu patrimônio para essas pessoas. No caso, seu sobrinho Tarso, a esposa dele, Ariana, que era afilhada do Marciel, e por fim, Alice, que foi a que recebeu a menor parte. Assim, ela não perderia nada. Alice ficou meio reticente. Foi então que ela lembrou do sonho com a Vivi e resolveu aceitar. Após passado o processo, a ex conseguiu ficar com alguns imóveis e terrenos, mas o patrimônio maior foi salvo. Na última briga com Marciel, ele, pela primeira vez, a agrediu no rosto. E foi a gota d'água. Ela saiu sem rumo e foi para a casa do Joelzinho. O pai dele, que é advogado, resolveu ajudar. Resumo: ela soube que juridicamente não tinha obrigação nenhuma de devolver o patrimônio que recebeu do marido, principalmente porque eles não eram casados no papel, somente na igreja, e naquele tempo não havia o conceito de união estável. E assim ela finalmente teve sua liberdade graças ao conselho da Vivi em aceitar o que lhe foi oferecido. Esse foi o relato, um abraço a todos. Mas eu quero saber também se o Joelzinho tá se dando bem com o conselho da Vivi. Gente, que interessante, olha só. Uma moça sempre ali de bem, né, que ela disse, toda, mas que depois ela sonhou antes, ela sonhou com a morte da Vivi, que ela se separou, ela foi para um lado, ela foi para o outro e não conseguiu chegar, né, ou seja, soube da morte, tipo um rio a levou. E depois ela dando um conselho, ela falou: eu quero te ajudar, ele vai te oferecer algo, apenas aceite e tudo vai ficar bem. E pro Joelzinho, o segredo é ser autêntica. Ela escutou ele querendo saber o que ela fazia para ganhar esses bofe bom. Foi dada a dica. Triste, sim. Engraçado, sim. Mas acabou que deu certo aí no fim para Alice, graças à dica da Vivi. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Quando Deus esfregou sua vontade na minha cara. Vamos ver essa história. É uma moça que nos conta. E ela diz assim: olá, Ana e assombrados. Se você tem alguma dúvida de que Deus nos ouve e nos responde, eu espero que este relato espante suas dúvidas. Antes de entrar no relato propriamente dito, eu tenho que fazer uma breve introdução. Em 1994, eu perdi a chance de entrar na faculdade de Direito. A partir dali, tentei vários outros vestibulares. Naquela época não existia Enem, nem avaliações seriadas, eram só os vestibulares. Em 2005, depois de formada em letras e com a vida estabilizada, ressurgiu aquela imensa vontade de fazer direito. Mas a vontade surgiu numa época nada propícia, pois as provas para ingresso estavam encerradas. Porém, eu não desisti, resolvi pesquisar várias faculdades e achei uma de renome aqui na minha cidade que estava com as inscrições abertas. Fiz o vestibular, passei, formei e passei na OAB de primeira. Como nessa segunda chance tudo fluiu praticamente sem obstáculos, eu atribuí tudo à vontade de Deus. Entendi que em 1994 não era a melhor época para eu fazer a faculdade, porque não era o tempo dele. Logo depois de formada, arranjei um sócio e iniciamos os nossos trabalhos. Já atuando como advogada, comecei a me desapontar demais com a profissão. Não por conta dos clientes, mas do judiciário. Era nítido que a maioria dos juízes não liam as nossas petições, sem contar a demora. Todavia, a advocacia não era minha atividade principal. Não era ela quem pagava as minhas contas. Unindo esse fato à desilusão,
resolvi desistir da advocacia. Conversei com meu marido, que apoiou minha decisão, e no dia seguinte eu iria comunicar a minha decisão ao meu sócio. Nesse dia, antes de dormir, conversei com Deus e reconheci que fiz a faculdade por vontade dele, que passei na OAB por graça dele, e que mesmo assim eu estava desiludida, chateada mesmo. Mas como boa filha, eu não queria desonrar nada do que ele fez por mim. Assim, pedi a ele que, se não fosse da vontade dele, que eu abandonasse a advocacia, que ele me desse um sinal, mas um sinal inequívoco, porque, como ele sabe, eu sou lerda pra caramba pra entender uns sinais, né? Se ele desse um sinal sutil, é bem capaz de eu não entender. Dormi. E no dia seguinte eu fui trabalhar. No meio da manhã, o meu sócio me liga. Atendi o telefone e disse a ele que precisávamos conversar. Ele também falou que precisava me contar uma coisa. Pedi para ele falar primeiro e o meu sócio disse o seguinte: adivinha a causa de quem está na capa do Tribunal X como uma das matérias principais? Adivinha a causa de quem está na capa do Tribunal X como uma das matérias principais? Aninha, eu não acreditei. Era uma causa que patrocinávamos. Abri o site do tribunal e a matéria que tratava da nossa causa estava lá e era a única com foto. Eu entendi o recado. Falei a Deus que, mesmo desapontada, desiludida e chateada, eu iria e permaneceria. Não sei agora. Vou reiniciar aqui. Pode? Pode. Não, voltou. Voltou? Parece que sim, agora eu não sei. Tá travado? Pra mim voltou. Eu tô falando com vocês aí, eu não sei. Voltou ou não voltou, gente do céu? Travou de novo, voltou? Voltou lá. Voltou. Nossa, você tava com a mão. Tá no dedo pra tirar, pra desligar a internet aqui e reiniciar. Voltou. E eu parei aonde? Agora eu não vejo os superchats que eu ia ler. Abre eles aqui, ó. Sabe onde abre? Peraí. Pra nova guia. Bem, esse. Supers. Clica aqui. Vai carregar. Tem que clicar no nada? Queria aparecer. Tá. Deixa eu ver. Tá. Então deixa eu dar os... Gente, peraí. Primeiro, aonde que eu parei, né? Desiludida. Que ele me desse um sinal. Nossa, e eu fiquei falando à toa. Tá bom, vou continuar aqui o relato. Tá, deixa eu tentar achar aqui. Beleza, então vamos voltar aqui um pouquinho para terminar de ler o relato para vocês. Então, ela pediu que ele desse um sinal, né? Que se não fosse da vontade de Deus, que se não fosse da vontade dele, que eu abandonasse a advocacia, que ele me desse um sinal. Mas um sinal inequívoco, porque, como ele sabe, eu sou lerda pra caramba. Se ele desse um sinal sutil, era bem capaz de eu não entender. Dormi e no dia seguinte eu fui trabalhar. No meio da manhã, o meu sócio me liga. Atendi o telefone e disse a ele que precisávamos conversar. E ele também falou que precisava me contar uma coisa. E eu pedi para ele falar primeiro. E aí o meu sócio disse: adivinha a causa de quem está na capa do Tribunal X como uma das matérias principais? Aninha, eu não acreditei. Era uma causa que patrocinávamos.
Abri o site do tribunal e a matéria que tratava da nossa causa estava lá e era a única com foto. Eu entendi o recado. Falei a Deus que, mesmo desapontada, desiludida e chateada, eu ia seguir a vontade dele e permaneceria na profissão. Hoje, a advocacia ainda não é a minha principal renda, mas complementa muito bem o meu orçamento. Adoro o que faço, já não estou tão desiludida e percebi que desde que eu disse sim, Deus, eu topo continuar nesse caminho, eu me desenvolvi muito bem nesse campo. Lido melhor com as inseguranças, faço minhas petições com a tranquilidade de uma veterana, mesmo me achando uma eterna novata. Se você acha que Deus não te ouve, veja se não é você que não está ouvindo. Tá bem que, nesse caso, ele resolveu agir muito parecido com a minha mãe e seu eterno "se eu achar, eu vou aí esfregar na sua cara". E ele esfregou mesmo. Nem sempre ele fala assim, mas que ele sempre fala, fala. E é isso, assombrados, espero que tenham gostado e que aprendam que Deus fala conosco e que temos de aprender a ouvir. E agora sim, gente? Agora rolou. Agora vocês estão vendo. Pronto. Muito legal o relato, né? Que eu falei aqui, que eu acho bem interessante. Aí quando a pessoa pede um sinal e, tipo, no dia seguinte o sinal é dado. Claramente dado, né? Muito legal. Aparição na estrada tá aberto aqui. Calma lá. Então, aparição na estrada. Olá, Ana. A história que vou contar a seguir aconteceu no dia 9 de abril desse ano. Desde criança, as viagens de carro sempre foram muito prazerosas para mim. Ficava horas olhando pela janela para o mato e entre o meio das árvores esperando ver algo, pois eu tinha um interesse nos assuntos sobrenaturais e me considero muito sensitiva. Eu fazia isso até hoje. Até hoje, quando a gente viaja de noite, assim, eu fico assim, vendo se aparece alguma coisa no acostamento, entre as árvores. É isso mesmo, eu faço isso até hoje. Não sei se é bom ver ou não, né? Bom, neste dia 9 de abril, eu havia marcado uma viagem com 2 amigas para visitarmos o Parque Estadual do Ibitipoca, em Lima Duarte, Minas Gerais. Tem uma cidade chamada Lima Duarte? Bom, saímos de casa, Juiz de Fora, Minas Gerais, bem cedo. Minha amiga, que tinha um sítio em Lima Duarte e tinha família que morava lá, ia levar a gente de carro, além de hospedar a gente na casa dela por uma noite. Pois bem, a viagem de ida correu muito bem. Tiramos muitas fotos, nadamos e fizemos muitas trilhas e assim passamos a tarde toda, saindo do parque umas 5 horas da tarde. Na volta já estávamos cansadas. Eu ia no banco do carona, minha amiga Manu, nome fictício. Minha amiga Manu dormindo no banco de trás e a Flávia ia dirigindo. Voltando para o sítio dos pais da Flávia, nós passamos por um cruzamento próximo a um posto de gasolina. Foi nessa hora que eu vi tomada por um sentimento ruim. Foi nessa hora que eu fui tomada por um sentimento ruim, um presságio, mas não falei nada para não assustar as meninas. Quando o carro se preparava para fazer a curva, eu vi um vulto branco que passou entre o carro e me fez arrepiar por completo, mas permaneci calada porque aquela travessia era perigosa e qualquer distração poderia levar a um desastre. Chegando no sítio, fizemos um lanche e ficamos conversando quando o pai da Flávia veio me perguntar como ela estava dirigindo, pois ela havia tirado carteira de motorista recentemente. E eu respondi que muito bem, e que tinha sido uma viagem tranquila, até que ele virou para a filha e disse: "Filha, prestou atenção nos cruzamentos? Ali é um lugar perigoso. Tem que lembrar do que aconteceu com a sua prima." "Você contou para elas?" Imediatamente eu indaguei: "Contou o quê?" E a Flávia respondeu: "Não contei para não assustar elas. Você pode contar melhor, pai." E então ele começou a falar de uma prima da Flávia que estava dirigindo e quando passava por aquele cruzamento à noite, ela se distraiu com algo que caiu no chão do carro e quando se abaixou, outro carro veio acertando ela em cheio. Ele mencionou também que essa era apenas uma teoria dele,
já que a morte dela nesse acidente nunca foi de fato esclarecida. Ninguém sabe direito o que houve no momento do trágico acidente. Enquanto eu processava essa informação, eu fiquei completamente paralisada. Mesmo assim, decidi não revelar o que vi em respeito à família dela. Tenho pensado muito nisso todo esse tempo e resolvi contar aqui. Para finalizar, deixo aqui meu questionamento. O que acontece com a alma ou espírito daqueles que têm uma morte prematura nas estradas? Um abraço para você e para o Matheus. Sucesso para vocês. Obrigada. Eu acho que é a mesma coisa. Qualquer um tem uma morte. Acho que não existe morte. A gente fala morte prematura. Quando morre cedo. Acho que a gente morre na hora que tem que morrer mesmo. É que alguns é de um jeito mais preparado e outros é muito de pabufe, né? Numa coisa que ninguém tá esperando. Isso é horrível. Isso deve ser horrível. Porque quando você fala, fulano descobriu uma doença, aí ele fica lutando com aquela doença, você já fica meio que, morreu, sabe? A gente tá, ou então quando já é velho, é compreensível. Agora, quando é um negócio, horrível. Não sei. Não sei. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.